Filmes de terror. O que dizer desses títulos tão amados e ao mesmo tempo odiados por boa parte do público? E pensando nisso, eu resolvi trazer uma lista com 5 filmes de terror que realmente podem te dar um pouco de medo. Em que sentido? Eu não vou estar indicando aqui filmes, entre aspas, famosos por serem pesados ou polêmicos, simplesmente porque eles contêm uma grande dose de violência ou niilismo. Niilismo, no caso, seria a falta completa de esperança, como em Mártires, por exemplo, filme francês, muito indicado pelas pessoas como um dos mais assustadores, mas acaba sendo mais violência gratuita e como o meu caso, por exemplo, que não tem uma crença em nada específico, também não me pegou tanto. Então eu tô tentando trazer alguns filmes que, mesmo quem não acredita em muita coisa, e principalmente quem acredita, vão te pegar um pouco. E tentei variar com alguns nomes conhecidos, outros menos, e falar um pouquinho pra vocês sobre esses 5 filmes de terror que eu acredito que realmente podem te dar medo ou, no mínimo, um sustinho, certo? E vamos começar com a nossa lista desse top 5 com Mama, de Guilherme Del Toro. Eu vou estar fazendo meio que uma apresentação de slides, mas é justamente para vocês terem essa noção, né, melhor e maior dos filmes que eu quero passar, passando algumas imagens deles aqui. Tá? O filme é do Guilherme Del Toro, ele é um diretor de terror que eu particularmente eu gosto bastante porque ele trabalha o fenômeno principalmente da estranheza. Então ele consegue marcar figurinos, fazer uma criação de mundo que passa uma estranheza. Né? Então eu acho que ele consegue pegar aquele terror de Coraline, que ele é muito pouco frequente hoje, né? Ele veio ascendendo com os analog horrors. Não tô falando que isso aqui é vibe analog horror, nada disso. Eu ainda vou fazer uma lista sobre filmes, né? Ou é que filme é mais difícil, né, cara? Filme é mais difícil, mas curtas nessa pegada. E qual que é a trama aqui? Né? Duas garotinhas são meio que sequestradas ali pelo pai, que tenta finalizar elas, mas dá de cara com uma entidade sobrenatural e que meio que vira um guardião das meninas. O que eu acho que sempre funciona nesse filme? Além dos sustos, que são muito bons, o Guilherme Del Toro nem sempre coloca a entidade de forma 100% mostrada. A atmosfera do filme é pesada, a relação das crianças com essa falsa mãe, ela, né, relembrando Coraline novamente, ela é muito marcante, o design da criatura também é bacana, e ela sempre é colocada meio que de relance, sabe? Nunca é muito mostrado o monstro. No caso, até né? Na porção final do filme, que é onde os filmes de terror costumam se perder. Nesse caso, realmente, eu acho que perde um pouco. Mas ao longo ali, você vai vendo as imagens da mulher também, que deu origem a esse espírito. Então é bem legal, cara. E tem um final bem pesado, assim, bem melancólico, que eu acho que é interessante e que traz uma coisa legal para os filmes de terror, que é essa pegada mais melancólica. Por isso, tá em top 5. É claro, existem alguns filmes de terror mais comerciais que eu acho mais assustadores do que ele, tá? Como, por exemplo, It a Coisa, de 2017. Mas, dentre os filmes mais diferentes que eu me propus a trazer, eu acho que Mama seria ótimo e vale a pena toda a recomendação, né? Pega uma noite chuvosa assim e assiste, que você vai gostar bastante. E eu sei, o nosso top 4 ele acaba sendo muito genérico para quem já conhece terror. Se você já conhece, você já viu esse filme múltiplas vezes, mas eu tenho que pensar em quem também não conhece tanto terror e eu acho que não tem como eu fazer uma lista de top 5 mais assustadores sem colocar Invocação do Mal, tá? Por quê? Cara, eu acho que Invocação do Mal ele consegue ser um filme extremamente atmosférico, muito bom no sentido de sustos também. Eu acho que ele consegue ser sempre assertivo. O primeiro filme, pelo menos, ele não vai muito pra ficção. E aqui eu já vou falar de basicamente todos da franquia, tá? O mais assustador é o primeiro filme. Ele é o que vai te trazer mais incômodo, mais desconforto. Você vai tomar susto. Se você for aí menor de 18 anos, inclusive, acho que é bem provável que, cara, talvez sua noite de sono não seja tão legal assim. Mas assista de madrugada, de fone de ouvido, você vai curtir. Ele é um filmaço e, além disso, ele tem sustos excepcionais, né? É que acabou ficando muito conhecido pela Annabelle, pela franquia. E vamos falar, tá?
É óbvio que eu não vou estar citando todos os filmes aqui, mas pelo menos os 4 principais, né? Invocação do Mal 1, 2, 3 e 4. Seguinte, recomendo fortemente o 1 e o 2. O 2 ele tem ótimos sustos, tá? Pra mim o 2 é melhor do que o primeiro em questão de filme, mas o primeiro continua sendo mais assustador, então eu recomendo ele em primeiro se você quer sentir medo, mas se você quer um baita de um filmaço pra você rever várias vezes, vai de Invocação do Mal 2, porque ele acaba puxando um pouco mais pra ação, né? E monstro e tudo mais, então isso acontece. Invocação do Mal 3 eu acho horrível, péssimo, zero. É um filme nota zero pra mim. Ele chega a ser interminável. Ele é um filme chato, ele é um filme arrastado. Ele é um filme que eu sei que a galera não odeia tanto esse filme quanto eu odeio, mas eu acho ele horrível, cara. Não só comparado aos 2 primeiros, mas como um filme, ele é péssimo, péssimo. Já assisti muito terror, cara. E olha, é difícil um filme de terror ser tão ruim, mas tão ruim, tão chato que eu nem termino. E é uma decepção, né? E o quarto filme é um terror pipoca, cinema, pra você assistir com a sua mãe, até com a sua avó, se ela for um pouco mais forte, porque ele tem algumas cenas boas, ele tem algumas cenas muito boas, como da bonequinha, da velha, mas aí depois vira espelho Blade, né? É aquela coisa, boneca gigante. Então eu acho que perde um pouco do sentido, mas é um bom filme, tá? Eu gosto de Invocação do Mal 4. E vamos pro nosso top 3, que aqui as coisas já vão ficar um pouco mais underground novamente. E, cara, eu acho que esse top 3 ficou muito bom, tá? Vamos pro nosso terceiro da lista. Nosso top 3 é Gonjiam, né? O Manicômio Assombrado. Ele é um filme sul-coreano, se eu não me engano. E, cara, ele me surpreendeu muito, cara, muito. É um filme que eu fui esperando pouca coisa e é um filmaço, tá? É um filme muito bom como filme. E é extremamente assustador, cara. É realmente muito bom. Por quê? Além de ter sustos fenomenais, que eu acho que o susto ele é legal, né? Você toma um susto ali e o filme consegue te gerar essa sensação, significa que ele tá funcionando. E além disso, não é só susto barato, tá? A ambientação disso daqui é excelente. E basicamente a trama é que o Invocação do Mal eu acabei nem entrando muito ao fundo, porque eu acredito que a maioria das pessoas já sabe ou tá ligada mais ou menos no que acontece ali. Mas no Gonjiam, um grupo de jovens youtubers, investigadores paranormais, ouvem sobre as lendas de um asilo mal assombrado e vão lá investigar para ver o que está acontecendo por ali e se realmente tem algo sobrenatural ou não. Então, no começo do filme, e aí é claro, né, gente, que tem, tá? Mas assim, o começo do filme ele é muito bom porque ele brinca com a possibilidade do que é sobrenatural e do que não é. E na verdade, mesmo sabendo que tem esse elemento sobrenatural no filme, até pela thumb, né, que é uma foto desse filme, você fica o tempo todo olhando, caramba, mas isso aí foi sobrenatural mesmo? Não foi? Qual é que é? Né? Eu acho inclusive que o filme ele cai um pouco, né, na hora que eles começam 100% com as manifestações, mas em geral as coisas se mexendo, coisas estranhas aparecendo na tela, tudo isso é muito bom, cara. Então, realmente, né? E ele é no estilo found footage, que é aquela câmera, né? Que é gravado muitas vezes em primeira pessoa ali e você meio que se sente na pele dos personagens. Então, eu acho que esse é um estilo do terror que ele já foi bastante explorado, mas tem um monte de porcariada, né, cara? Nossa, tem um filme que é de alienígena, acho que é Área 51, que chama, pô... Tem algumas ideias legais, mas em geral o filme é horrível. E, enfim, é um gênero que os próprios VHS, que eu acho horríveis todos, né? Acho que o primeiro filme é melhorzinho. Mas eu acho que aqui é o melhor filme, melhor experiência VHS que você pode ter, né? Found footage e tudo mais. Ah, Lucas, mas e a média? E a Medium, né? E Incantation? Cara, sinceramente, na moralzinha, não achei tudo isso. Não achei tudo isso. Incantation é um filme da Netflix, pra quem não sabe, que no final do filme você meio que participa do ritual lá. É bagulho doido, assim, mas não gostei tanto não, velho. Pra falar bem a real, não me chamou muita atenção, não. Ah, tem um muito bom também que eu acho legal que vocês podem pesquisar. É Entrevista com o Diabo, tá? Excelente filme, mas não dá medo. Então, também não tem como eu colocar aqui. Fale Comigo seria uma menção honrosa, mas também não dá medo. Então, enfim. Eu deixei esses daí mesmo. E vamos pro top 2. Nosso top 2 é Poltergeist de 1982.
Já falando sobre filmes antigos, não, O Exorcista não está nessa lista. Por quê? O Exorcista, sim, ele é um filme profano, ele é um filme extremamente interessante, ele é um filme que pega muita gente, é um filme que aterrorizou uma geração inteira. No entanto, cara, se você for assistir hoje, eu não sei se ele realmente vai te dar uma sensação de medo tão grande assim. E eu acho que Poltergeist tem um diferencial. Porque Poltergeist, ele é um filme que ele mexe com todo tipo de medo, né? A trama ela é clichê, né? Uma família que se muda para uma casa e na casa tem um fator ali que faz com que aconteçam manifestações sobrenaturais. O que é mais interessante desse filme? Primeiro, a história por trás desse filme. Pesquise os bastidores desse filme antes de assistir e você vai se chocar, cara. Realmente é bem interessante, é bem intrigante tudo que aconteceu nos bastidores. E é claro, um filme com efeitos práticos que não só são bons, mas são reais, fazem com que a gente tenha uma sensação de medo um pouco maior. Será que não? Desde brinquedos bizarros utilizados de forma genial nesse filme, até corpos humanos reais. Eu faço medicina, óbvio que isso é o tipo de coisa que não me coloca medo, né? Respeito pelas pessoas que se foram, mas ao mesmo tempo colocar isso num filme para contracenar com atores que não sabiam que esses corpos eram reais, eu acho que faz com que Poltergeist seja uma experiência bem interessante. Tô falando de 1982. O remake é bom? Preciso reassistir. Tá aí um filme que eu preciso rever, verdade. E trazer pra vocês, quem sabe, né, uma análise do novo Poltergeist. Mas o antigo eu lembro que é um filme assustador. Eu acho que por ser antigo ele tem os seus elementos excelentes. E enfim, muito bom. Agora vamos pro top 1. E o top 1 pra mim eu coloquei aqui. Vocês querem terror diferente? Vocês querem coisa para dar medo em vocês mesmo de filme de terror? Então eu vou dar, tá? O meu top 1, o filme top 1, ele não necessariamente ele é muito underground, mas eu vou fazer uma leve menção. Vamos lá. A minha menção, e aí vocês já viram só pela imagem do negócio, né? É a Antrum, o filme amaldiçoado. Cara, por que eu só posso colocar isso aqui como menção? Os primeiros 15 minutos desse filme, deu play. Assista os primeiros 15 minutos desse filme. Pra mim, ali tem talvez a cena ou os primeiros 15 minutos mais assustadores de todos os filmes de terror. Porque ele dá uma breve introdução sobre a maldição do filme e sobre todo o conceito do que é um demônio, né? Das representações. E aí ele coloca, cara, uns filmes assim de terror muito antigos, umas interpretações, umas peças meio teatrais muito antigas que, cara, são bizarras. É uma coisa bizarra, né? E hoje eu entendo por que os medievais tinham medo disso, né? Eu sei que, obviamente, uma representação cinematográfica não é algo medieval, mas é inspirado nos moldes medievais. Tem até uma cena do Inferno de Dante. Cara, é assustador, é bizarro, é bizarro. Eu até queria achar pra colocar aqui, só que assim, ele é um filme difícil de encontrar. Antrum não é um filme fácil de encontrar. Eu não sei em que plataforma de streaming ele tá, mas procura aí pela internet e assista. Só os primeiros 15 minutos, tá? O resto do filme é uma grande bosta. Não assista, não perca o seu tempo. Mas os primeiros 15 minutos, cara, não tem como não recomendar. Porque de fato é marcante, cara. É marcante. Eu acho que em questão de demônio, essas coisas, foi o único filme, assim. Não dá pra falar do filme porque o filme é uma bosta. Mas assim, novamente, foram os únicos primeiros 15 minutos que eu falei: eita, peraí. Realmente o negócio é tenso. Nenhuma invocação do mal, por mais que ele esteja nessa lista. Ouija, Fale Comigo, Atividade Sobrenatural, nossa, Atividade Paranormal, né? E aí tem o Sobrenatural. Nada disso, cara. Essa experiência de terror, cara, que eu até fui pesquisar os filmes, né, de origem, que estão nesse curta-metragem, mas eu não achei porque era material muito antigo. Então, enfim, vamos pro nosso top 1, né? Assista esses 15 minutos, né? E vai assistir o top 1.
que pra mim é Babadook, tá? Babadook. Eu não consegui baixar aqui a imagem de apresentação do projeto, né? Mas, bom, eu vou deixar nos comentários de qualquer forma o nome dos filmes e tudo mais. Enfim, cara, Babadook pra mim ele é o primeiro lugar, porque além dele ter essas cenas, e aí pode ser algo muito particular meu, tá? Mas eu acho que o terror, cara, ele já foi tão explorado, essa questão de susto, essa questão de fantasma, que meio que hoje o que mais mexe comigo é a estranheza. É o vale da estranheza, cara. Eu acho que é uma coisa que, tipo, você meio que tem esse... Não dá pra falar que é um reflexo, cara, mas você tende a evitar esse tipo de coisa. E Babadook tem cenas assim, tá? Babadook tem cenas assim que são excepcionais, além de ser uma trama muito interessante e um baita de um horror psicológico com um clima muito legal, sabe? Porque ele é muito daquela, né? Uma criança, ela acha, né? Resumindo a trama, um livro, né? Contando a história desse Babadook. E o livro ele vai ficando cada vez mais bizarro, tá? Tem outros filmes nessa pegada e eu gosto bastante dos livros dos filmes nessa pegada, tá? Come Play também é muito bom e Z também, só que eles não são necessariamente assustadores, tá? E aí essa mãe começa a ter visões dessa tal criatura, só que você nunca sabe se são visões reais ou não, né? É diferente dos outros dois filmes que eu falei aqui pra vocês, onde você tem certeza que a criatura é real. Aqui em Babadook você não tem certeza. E isso, querendo ou não, vai te ativar um instinto do tipo, pô, se isso pode não ser uma parada real, eu poderia ter esse tipo de visão, não poderia? Sim, você poderia. Né? Em uma situação de pânico extremo, o seu cérebro pode sim criar visões que é a maioria das explicações sobrenaturais. E assim, por mais que eu não acredite em nada disso, e talvez você que esteja assistindo o vídeo também não, ou sim, né, que aí a situação se agrava ainda mais, eu acho que não é um tipo de visão lá muito agradável, né? Pra você ver de noite no seu quarto escuro, tipo Boiled One, que eu coloquei no top 1 dos meus curtas de terror, que ainda vai sair o vídeo. Então assim, é isso, tá? Eu acho que eu consegui construir um top legal com vocês, espero que vocês tenham gostado, né? Com certeza eu posso trazer outros tops de filmes de terror, de jogos, né? Eu pretendo fazer umas lives também aqui jogando, falando um pouquinho, principalmente sobre minhas franquias favoritas, né? Então It, Five Nights at Freddy's e Babadook, né? Mesmo, só que não virou uma franquia, Invocação do Mal, né? Todo o Invocaverso. Slash eu posso entrar um pouco, Pânico, que é uma das minhas franquias favoritas também, né? Eu tenho até a roupa original aí do Ghostface. E todos os slashers no geral, né? Stephen King. Vou trazer bastante coisa, beleza? Então esse foi um vídeo mais introdutório, espero que você goste. Então deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, é isso aí, valeu, fui!